Bom, nesse bloco nós vamos falar de um direito que já é antigo na Prefeitura de São Paulo, mas que, por ser usado recorrentemente, sempre gera algum tipo de dúvida, divergência, até de problemas, que é o horário de estudante, não é isso, Rafael? Exatamente, o Márcio. É o decreto 58073, né, que ele é de 2018, e ele veio alterando o próprio decreto anterior, né, que já era a regulamentação, né, do horário de estudante ausência de provas. E aí quando ele veio melhorando o texto do ponto de vista de direitos, né. E tem dado uma polêmica danada, inclusive essa semana a gente fez a assembleia de prestação de contas e no dia, aumentaram as demandas relacionadas ao horário estudante. Não vamos falar inicialmente aqui a unidade, né, porque, o chefe, o gestor, ele já entrou em contato com a gente, marcou uma reunião conosco, né, o Márcio. E enquanto está tendo um diálogo, porque o Sindiguarda São Paulo preza pelo diálogo, mais uma vez, nós já falamos no bloco anterior, né, que só vem para o programa quando o diálogo esgotou-se ou quando não foi efetivo, né, o presidente. E, polêmicas, né. Sim. Então vamos lá. Eu frisei algumas alterações, né, que têm dado polêmicas unidades afora, não só nessa específica, que friso mais uma vez, não vamos falar nesse programa, né. O artigo 3º, ó, o que que é horário estudante? Uhum. Consiste o horário estudante na possibilidade concedida ao servidor, mediante requerimento prévio, de entrar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo daquela prevista para o início ou fim da sua jornada normal de trabalho nos dias em que tiver prova. Então veja só, diferente do decreto anterior, que ele media aquela questão que o servidor tinha que ter 2 horas de deslocamento, esse novo ele não Sim. mede isso, né. Ele fala: "Ó, você é estudante, você está matriculado, a sua faculdade é presencial, você tem direito a antecipar sua jornada em 1 hora", né. Isso é a primeira polêmica. Mas a maior polêmica, presidente, é com relação àqueles estudantes que têm ausência para a realização do dia de provas, né. Porque Uhum. diferente, do horário estudante, daquela pessoa que faz a sua faculdade presencial, né, que a faz de segunda a sexta-feira, logo as suas provas são realizadas de segunda a sexta-feira. A não Exatamente. ser numa excepcionalidade, sabe, o presidente, assim, muito gritante mesmo, que a faculdade precisa, enfim, mas é uma excepcionalidade, mas essa pessoa faz de segunda a sexta-feira. Já na ausência de provas, existem algumas modalidades e na maior parte dos casos, a faculdade ela tem um leque de abertura, então, ó, o período de provas é do dia 1 ao dia 10 de um mês X, Uhum. né. E como que o servidor faz, né? Lembrando que o destino, né, desse tema é para orientar você, servidor. A gente, nós do Sindiguarda, nós estamos do seu lado, né? Nós estamos orientando, né, para evitar que um mal maior aconteça e para evitar que você perca direitos. Então, voltando ao raciocínio, Márcio, do dia 1 ao dia 10, o servidor ele pode fazer a prova no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, enfim, mas ele vai lá e escolhe o final de semana. Uhum. Tá errado? Não, não tá errado, né, presidente? Não, o direito permanente. Desculpa, o direito permite. Exatamente, o direito permite. Então ele pode escolher o final de semana. Só que tem gerado alguns problemas. Um, do ponto de vista de gestão, porque acaba gerando conflito na unidade, né? Porque, veja só, você, colega, que acaba utilizando desse subterfúgio, eu vou explicar melhor, né? Você acaba tirando o direito do seu outro colega, trabalhador, policial da Guarda Civil Metropolitana. Porque, veja só, um dos requisitos de você ter esse direito, e lembrando que quando você faz o requerimento prévio, que eu já citei aqui, o gestor da unidade tem 3 dias para poder deferir, né? Você, servidor, você tem que entregar o cronograma de provas. Isso, mensalmente. Exatamente. Aí você entrega o cronograma, isso que é para quê? Para a administração pública poder, conseguir fazer a gestão antecipada, Se certo, Márcio? preparar, Então exatamente. então eu sei que o Márcio, o Rafael e o Vilar, ele no mês que vem, ele vai ter faculdade que seja do dia a ausência de provas, do dia 1 ao dia 10. Só que o que algumas pessoas estão fazendo e está gerando essa polêmica, Márcio? Elas deixam para avisar faltando 2 dias, 3 dias, 4 dias. E aí, por que que eu falo que atrapalha o colega, né, Márcio? Porque veja só, imagine que o Thiago, ele vai gravar o próximo bloco do programa, o diretor Thiago tá aqui, né? O Thiago, ele não é estudante, Márcio. Aí, no mês anterior, ele vai querer marcar a folga dele, Isso. né? Aí ele olha lá, né? A folga mensal garantida, ele olha, ó, eu quero folgar no dia 10, que é um domingo, né? Uhum. Aí ele vai lá e escolhe, né? O Rafael também escolhe que é estudante, escolhe uma outra data, né?
o Rafael acaba usufruindo da folga mensal garantida, que também é um direito, não se discute isso, né? Aí quando chega no dia 8, ele avisa o gestor da unidade. Então percebe que você que está prejudicando o Thiago, porque veja só, se o Thiago lá no mês passado tivesse olhado e você, colega, tivesse avisado que você teria ausência de provas, você e mais 10 pessoas, por exemplo, né? O outro servidor, ele ia pegar e falar assim, pô, eu não vou marcar minha folga nesse dia 10, porque na Porque hora de concorrer entre estudante, a prioridade é do estudante, isso. e aí eu vou perder minha folga. E E não aí vai ter mais vaga, né? não vai ter mais vaga, né? Isso. E aí tem que priorizar. O servidor não faz isso, avisa com 2, 3 dias, a unidade acaba tendo que conceder, né? E o outro trabalhador, que nós também defendemos, ele acaba sendo prejudicado. Certo, Márcio? Isso. E isso vai dar uma polêmica danada. Vai. Então, Rafael, o 58073, retomando um pouquinho desde do início, quando você falou, ele substituiu o decreto 571, 771, um decreto de 2017, né? Essa questão de retirar o intervalo de 2 horas já foi polêmica, Sim. porque ela fala o seguinte: você tem o direito de sair 1 hora de antecedência, né, nos dias de aulas, só que, contudo, embaixo, um parágrafo lá, um dos parágrafos fala que o chefe tem que, um dos deveres do chefe é adequar a sua Sim. jornada de trabalho para que você não precise do horário de estudante. Como você não tem um parâmetro que o anterior previa, que era o de 2 horas, Isso. o chefe pode adequar 30 minutos ou 1 hora para trás e falar assim, você não precisa mais. E aí a gente vai ter que fazer uma medição do tempo de deslocamento entre unidade e universidade para ver se Isso. é compatível ou não, A né? razoabilidade, né? Mas me parece que os gestores têm manejado bem isso aí, né? Como você falou, em vez de dificultar, talvez tenha facilitado, né? Uma outra questão, Rafael. O decreto de horário de estudante, ele passou por, assim, profundas interpretações durante a pandemia. O decreto é de 2018. Durante a pandemia, até as faculdades que eram presenciais passaram a ser telepresenciais Isso. ou EAD, né? Então, os cursos, por exemplo, curso de Direito, não existia um curso de Direito online. É verdade. Ele era presencial. Agora você tem um telepresencial e você tem um EAD. Principalmente as universidades públicas, as faculdades estaduais, faculdades federais, elas passaram por essa adaptação para fazer a aula telepresencial, que é aquela aula que é o seguinte: é online, só que você tem que ter horário para estar lá logado e assistindo a aula. Caso contrário, você fica com falta. Sim. Essa aula telepresencial, você pode sair mais cedo do seu serviço para Exatamente. poder assisti-la lá normalmente. E no dia da prova, ela é como se fosse uma prova presencial. Então, você não vai ter essa margem de dias para marcar. Ela já vem com uma data definida. Isso. O dia tal é o dia da prova. Isso acontece muito em universidades públicas, né? Sim. Então, foge um pouco desse problema que a gente está gerando. Isso. Aí vem o outro caso, que é a faculdade 100% EAD, que dá uma margem lá. Eu, por exemplo, estudo na faculdade na UniFCV, que tem aqui o polo aqui na sede do Cindy Guardas, e ela dá uma margem lá de alguns dias para fazer a prova. Sim. Como você bem disse, a gente pode escolher o primeiro dia, o último dia ou qualquer dia do meio do caminho, né? Gente, tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é o bom senso. Sabe? É o bom senso. Porque, como você bem disse, Rafael, se você faz a realização de prova nessa semana no sábado, na próxima no domingo, depois no sábado, depois no domingo, você ocupou os 4 finais de semana do mês. É seu direito, ok. Só que você trabalha com um colega que é seu parceiro de viatura. Vocês tomam café junto, vocês almoçam junto, vocês ficam 12 horas juntos, conversando, e muitas vezes se tornam grandes amigos. Quando você faz isso, esse colega que está do seu lado perde a oportunidade de folgar. Porque, assim, o efetivo não é ilimitado. Pelo contrário, o efetivo é limitado. Vamos usar uma inspetoria pequena, como, por exemplo, a Parelheiros, que o efetivo não é tão grande, ou o Campo Limpo, que o efetivo não é tão grande. Sim. De exemplo, você tem uma equipe lá, equipe alfa, tem 20 servidores. Desses 20, pelo menos uns 10 ou 12 são estudantes. Se todos eles pegaram a realização de provas no mesmo dia, com certeza a inspetoria vai parar, né? Vai parar. E aí, o servidor estudante, ele pode ser pulso firme e falar assim: é meu direito, eu Isso. exijo e eu vou ter meu direito cumprido, nem que seja judicialmente. Ok. Pulso firme, né? Exatamente. Só que na hora que ele precisar da administração pública, não adianta querer contar com bom senso. Aí ele precisa de algum, né,
uma saída antecipada para resolver algum problema Exatamente. né, surgiu de última hora, um problema com o filho, um problema com a esposa e tal, e aí vai lá e pede pro chefe: "Ô chefe, quebra meu galho", o chefe fala assim: "Quebrar seu galho? Você foi pulso firme comigo quando o direito lhe assistia. Agora você quer que eu tenha bom senso com você", né. Então é uma troca, tudo é uma troca, É verdade. né. Se você, tem a apresenta um bom senso com o gestor da sua unidade, depois você pode pedir que ele haja com bom senso com você também, Exatamente. né. Agora se você for pulso firme, o direito lhe assiste. Eu não vou falar Exatamente. que não assiste, porque assiste. Se você fala assim: eu vou dar um exemplo aqui, porque teve um colega que fez a prova no dia da eleição. Naquele sábado que antecedeu a eleição, Sim. tinha uma ordem de serviço, escalou todo mundo que era do plantão, escalou metade do efetivo que era do plantão contrário, e o colega pediu ausência da apresentação de prova nesse dia. Foi concedida. Foi concedida porque é direito dele, Sim. ele realmente não, né, podia utilizar. Só que realmente ele tinha uma margem, pelo calendário de provas, ele tinha uma margem lá que permitia ele realizar a prova no dia anterior, no dia seguinte ou qualquer outro dia para frente, né. O chefe olhou e falou assim: "Ok, está pedindo ok". Mas o dia que esse colega fizer um pedido para o chefe pode fazer o ok ou pode fazer: "Ó, não concedo". Porque você está dependendo agora do meu poder discricionário. E quando o Exatamente. chefe tem o poder discricionário na mão, né? Vou dar um exemplo: se ele tiver uma falta, ele correu em faltar. O chefe pode abonar, justificar ou injustificar, né? A Exatamente. abonada é o melhor do bom senso, porque é discricionário o chefe, ele não Sim, é obrigado a abonar. Mesmo que tenha atestado, ele não é obrigado a abonar, ele pode é simplesmente verdade. justificar. Então, se você é rigoroso com o seu chefe, não espere que ele tenha bom senso com você. E o contrário também é verdade. Quando o chefe é aquele chefe que pressiona, que é pulso firme, que é rígido, é rigoroso, não adianta querer esperar que o servidor tenha bom senso em ajudar a fazer a gestão da unidade. Porque o Exatamente. próprio servidor vai falar assim: "Meu, na hora que eu precisei, esse camarada não me ajudou. Agora ele quer que eu ajude ele, sendo que ele não me ajudou". Então tudo é uma relação de ida e volta. Mas o fato é, o Rafael, que o que vai passar menos tempo aqui vai passar 30 anos. Né? A gente vai trabalhar com esses colegas muito tempo para frente, vamos trocar de chefe, o chefe vai, o chefe volta, e a gente vai ter uma relação contínua. Essa relação É é bom que verdade. seja saudável. Sim, É bom que seja saudável. Se for rígida, no rigor da lei, no ferro da lei, meu amigo, a corda vai acabar estourando do lado mais fraco. Né? Porque a lei pode ser mudada. E o exatamente. prefeito tem, deixa eu ver, 41, 41 vereadores na Câmara. Ele aprova o que ele quiser lá, Exato. né. E mais ainda que esse caso é um decreto, né, então o decreto Sim, ele não precisa sequer consultar o poder legislativo, ele dá uma canetada exatamente. e altera, né. Então, não só no horário do estudante, mas até na questão da atividade física também, a gente tem que tomar cuidado, um certo cuidado, e assim, não tô chamando a atenção de ninguém, mas Isso. é até um pedido para Isso. tomar um certo cuidado, por quê? São direitos que, para serem conquistados, a gente pleiteou muito, Muito. pleiteou muito. Foi muita luta, muito O sangue. horário de estudante, por exemplo, foi uma conquista, assim, que foi muito comemorada na ocasião. Porque era uma época que quem estudava ou tinha grana ou conseguia a bolsa, porque a Isso. faculdade era muito cara, não era acessível, né, e a gente não tinha oportunidade de assistir aula porque chegava atrasado, Sim, né. Então, foi uma coisa muito, muito pleiteada. sim. Atividade física, a gente brigou muito na Câmara para incluir o texto da atividade física na Lei 16.239, tornando obrigatória. Se o colega faz mau uso da atividade física, assim, a gente conhece a gestão. Eles não é uma crítica ao gestor atual, mas a administração pública ela prefere matar um boi por causa de um carrapato do que tirar o carrapato do boi. É verdade. Então, quando tem uma coisa assim que dá uma margem para a administração pública falar assim: "Esse direito que o servidor tem está me causando transtorno na operacionalização do serviço público", a gente acaba, né, Exatamente. acaba até perdendo o direito ou então tendo esse direito um pouco mais restrito, né. Sim. Então, ô Rafael, eu tenho uma posição de que tudo é bom senso. Sim, Se a gente sentar e fazer uma conversa, talvez consiga resolver isso, consiga fazer uma adequação para que todo mundo tenha o direito resguardado exatamente. de horário estudante e todo mundo tenha o direito resguardado de folga também, Sim, né, porque se o colega precisa ficar o final de semana
estudando para fazer uma prova, o outro também precisa ficar usando o final de semana com a família, porque gosta É de passear verdade. com a família. Então, é uma questão de bom senso. Se a gente for rigoroso, É a verdade. gente não pode esperar que o outro não seja rigoroso também, Sim, sim. né. Ô Márcio, Então colocar um adendo aqui, quem exemplifica essa questão que você falou da administração pública matar o animal por conta do carrapato, né. Eh, recentemente, né, 2 anos na administração pública é recentemente, né. uhum, Eh, as vagas dos níveis da nossa promoção vertical foram diminuídas, certo? sim, Foram diminutas. E assim, anterior a essa diminuição, era muito comum, e a gente escuta ainda até hoje, né? As pessoas dizerem assim, ó, tem sub demais, tem ID demais, tem S demais, tá? O fato é, a guarda tem serviço de montão, tem muita coisa para ser feito. Mas por que que eu estou falando isso, Márcio? Porque, veja só, ao invés da administração pública fazer gestão e redistribuir o efetivo, como você já falou algumas vezes em outros programas, né? Para ela foi muito mais fácil diminuir a quantidade de vagas. isso, E com o horário estudante, ela pode utilizar da mesma ferramenta, né? Ela pode diminuir direitos, sim, né? Como você bem falou, maioria absoluta de vereadores, o prefeito faz o que quer, né? E nos bastidores já houveram reuniões aí discutindo essas polêmicas, certo, Márcio? sim, E o Sindiguardas, ele tá preocupado com o quê? Com o seu direito policial. uhum, Porque a gente sabe que se for cessado o seu direito ou se for diminuído o seu direito, principalmente para você, estudante de curso superior, 100% online, né? Todos nós vamos ser prejudicados. Todos nós. sim. Certo, Márcio? Então, uma dica que a gente pode dar para o pessoal que faz esse curso que ele é 100% online e que ele dá uma margem, uma janela de dias que pode ser realizada a prova é, quando o colega pegar o calendário de provas, ele, por bom senso, ele pode chegar no chefe e falar assim: "Ó chefe, as minhas provas vão do dia tal ao dia tal, eu pretendo fazer tal dia. Só não vou fazer se acontecer alguma coisa, se tiver internado ou surgir alguma outra eventualidade que eu não possa fazer. Sim. Mas olha só, eu tenho tal calendário e eu pretendo fazer tal dia", porque você já dá margem para o seu chefe se programar, Isso. né. E aí aqui, como você bem disse, as folgas mensais garantidas, elas são planejadas no mês anterior ao mês que se goza a folga. Se você conseguir fazer essa informação antecipadamente, consegue ajustar as Isso. folgas com a ausência de realização de provas, com mais a doação de sangue, se o colega quiser, não é obrigado, mas se ele quiser informar que vai doar sangue, se ajusta tudo. Para quê? Para que a escala saia redondinha, o serviço não pare, porque a gente sabe que o serviço não vai parar, né, Exatamente. não vai parar, e, o direito seja assegurado. Agora, o que que não pode acontecer, Rafael? E aí é uma dica para o gestor, né, eu não vou falar uma chamada de atenção, mas uma dica para o gestor. O que que não pode acontecer? É falar assim: "Ó, se pedir ausência para realização de prova, vai sair da minha unidade". Isso não pode acontecer, tá. Você não pode falar para o servidor: ou você abre mão do seu direito ou você abre mão de ser lotado na unidade. Isso é conduta assediosa, na repetição da assédio moral, sabe. Porque você fica colocando o servidor contra a parede para que ele abra mão do direito, né. Então isso não pode acontecer. O que que não pode acontecer? Você fala assim: "Ó, se você vir, se você tiver ausência para realização de prova no plantão ímpar, eu vou te escalar no plantão par". Tem necessidade? Se você conseguir justificar a necessidade para escalar o servidor no plantão par, ok. Se não conseguir justificar, conduta assediosa na repetição, assédio moral, entendeu? Então o gestor também tem que tomar cuidado, principalmente com o que fala, né? Não sabe se está gravando, não sabe para quem está falando também, se a pessoa tem informação, se não tem informação. Então, cuidado com o que fala, né? Então não adianta querer, o servidor tá utilizando do direito dele com todo o rigor e eu vou utilizar de subterfúgios para tirar esse rigor dele. Se remover o servidor por esse motivo, é conduta assediosa, É verdade. né? Porque atende o interesse da administração pública que criou uma lei falando que tem direito ao horário estudante, atende o interesse da administração pública a remover para outra unidade? Porque minimamente você tá, se você entende que isso é um problema, você está empurrando o problema para outro gestor. É verdade. Então, resolva os seus problemas, né. Então tem que tomar cuidado com o que fala, porque pode falar bobeira, e essas bobeiras pode se caracterizar em conduta assediosa. Esse negócio, assim, unidade especializada é terrível, cara. Tudo é: "Ó, não tá contente, vaza. Tudo não tá contente, sai. Se você pedir aqui o horário estudante, eu vou te colocar em outra unidade que não tem gratificação". Cara, R$ 2.000 faz falta para qualquer um.
para qualquer um. Tem quem fala assim, eu abro mão de R$ 2.000, Sim, né? A não ser que a pessoa esteja adoecida mesmo, ao ponto de falar assim, eu abro mão disso aqui para ter paz. sim. Então, usar dessa gratificação para ficar pressionando as pessoas também não funciona, É tá? verdade. É um tipo de gestão que a gente não quer ver. A gente prefere uma gestão que enfrente o problema, sente com o servidor e resolva o problema. Exatamente. Sem precisar fazer uma ameaça, sem precisar ficar com condutas que né, minimamente são imorais. Minimamente são imorais, isso também não dá. Né? Então, tem que haver flexibilização dos dois lados. O servidor tem que entender que a administração, a unidade não pode parar, a administração pública não pode Isso. parar. Né? A prefeitura fez um contrato aí de não sei quantos milhões aí de locação de uma porrada de viatura que ela não quer ver as viaturas paradas. Sim. Né? Então, tem que entender a necessidade da administração pública. Isso. E a administração pública tem que entender que aquele servidor melhor capacitado, melhor formado, presta um melhor serviço para a sociedade. Sim. Então, ela não está dando horário estudante porque ela é boazinha. Tem uma troca aí. Exatamente. Né? Tem algum interesse a ser preenchido pela administração pública também. Então, é flexibilizado dos dois lados, né, Rafael? Exatamente. Acho que é uma boa conversa, olho no olho, sem ameaça. Sim. Né? Às vezes até um pouquinho de humildade. Me ajuda que eu te ajudo. Isso. Sabe? Resolve mais do que ficar com chicote na mão falando assim, se vier pro meu lado vai levar chicotada. É verdade. Márcio, para finalizar, pelo menos da minha parte, da mesma forma que pode se matar o animal por conta do carrapato, com relação à gratificação também. Porque, veja só nós temos uma gratificação relacionada a interesse estratégico e nesses valores, né? Assim, R$ 2.000 faz falta na vida de qualquer trabalhador, não é verdade? E assim, a prefeitura, né, se ela começar a ver que está tendo muitas condutas assediosas por conta de uma gratificação, ela também vai matar o animal por conta do carrapato. Então, E ela vai cortar a gratificação. Então, não duvido disso acontecer. Não duvido. Cara, a gratificação de regime estratégica já foi muito discutida por causa da disparidade. Muita diferença, uma diferença muito gritante, por exemplo, de alguém que trabalha na Cetel e tem 50% ou 60% e um colega que tem 200%. A diferença de valores é muito grande. Né? E pior ainda, um colega que trabalha na Aricanduva Formosa, ou na Penha, ou em qualquer outra unidade que tem 0 de gratificação. Nem o difícil acesso não recebe. Então, a disparidade salarial se torna muito grande. E por ser algo que já levou várias discussões, quando se discute muito o assunto e a prefeitura resolve falar assim, eu vou discutir esse assunto também, esquece, pode esperar que não é para melhorar a coisa, não pro lado do servidor, né? É para piorar. Por exemplo, Rafael, eu vou até fazer um adendo aqui, porque o pessoal da corregedoria, a gente tem bastante amizade com o pessoal da corregedoria. Tem o pessoal que trabalha, acho que se chama DECAP, se eu não me engano, que é o pessoal que trabalha uniformizado e faz as rondas de correições, né? Sim. Aquele pessoal lá. Eles não recebem nada de gratificação, nenhuma gratificação. A corregedoria não tem nenhuma gratificação. Quem trabalha na corregedoria trabalha voluntariamente, porque lá não é uma unidade que é atrativa, pelo menos em questão de dinheiro, certo? Eles não recebem nada e eles também fazem DEAC, só que eles só podem fazer DEAC na corregedoria. Eles não podem, por exemplo, fazer uma DEAC aqui no Teatro Municipal, Sim. que tem a DEAC estratégica que paga um pouco mais. Então, veja só, é um colega que também é muito, muito cobrado. A corregedoria ela tem uma filosofia de que, para eu cobrar, eu tenho que ser, estar Padrão, plenamente alinhado. Né? Então, ela tem essa filosofia. É um colega que ele é muito cobrado para estar principalmente pontualmente no horário, para estar muito bem uniformizado, para estar impecável na sua atuação, para conhecer as normas que regem a função. Então ele é cobrado, porque ele vai fazer essa cobrança lá fora. E não tem nada de atrativo. Sequer ele pode fazer uma DEAC aqui, para ganhar um pouco mais, como qualquer outro colega faz. Então, a gratificação de região estratégica talvez seria a solução para esse problema. Porque se a corregedoria tivesse uma gratificação de região estratégica, o colega não estaria tão necessitado de fazer uma DEAC de região estratégica. É verdade. Né? Ou liberar a DEAC de região estratégica também, não sei. Sim. Mas o fato é que você tem uma unidade que cobra-se muito e paga-se nada, ela deixa de ser atrativa. Muito embora, assim, a maioria dos colegas que eu conheço que estão na corregedoria estão ali porque tem afinidade Sim. com a função de corregedoria mesmo.
Mas assim, chega uma hora, cara, que a necessidade financeira fala mais alto do que qualquer tipo de paixão que você É tenha, verdade. né? Então, cara, esse tipo de discussão, e a gente pode fazer essa discussão abertamente com o efetivo, Sim, né, em reuniões de efetivo. Quando a gente estiver presente nas reuniões de efetivo, pode levantar a mão lá e perguntar, pode levantar a mão lá e debater, isso, pode levantar a mão lá e posicionar, falar: minha posição é essa, porque o debate é saudável e ele isso. é salutar. É através dessa troca de ideias que a gente vai aprendendo mais, e mais, e mais, e mais, né? E até tendo alguns argumentos para argumentar com a administração pública quando for necessário, tá? É salutar fazer. Agora, se for no rigor, sem o diálogo, pode acontecer o pior.